E aí, Silvio, tá tudo bem? A gente pode começar? Posso agora? Ô, Silvio, tá muito alto aí. Põe mais médio aí, meu filho. Eu vou ensurdecer os outros aqui. Primeiro Samuel 13:11. 3:11. Vocês abriram não? Eu guardei esse versículo há muito tempo, tenho que colocar na minha mesa para eu lembrar desse versículo. 1 Samuel 3:11. O povo de Deus vivia um período difícil, talvez como o Brasil está vivendo hoje. E Deus disse a Samuel: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu estou esperando Deus fazer isso no nosso Brasil. Viu? Resposta à oração. Deus vai fazer alguma coisa nesse Brasil que vai assustar muita gente. Eu estou esperando que aconteça isso. Vocês oram para o Brasil? Costumam orar mesmo? Todo dia orar mesmo, muito mesmo? Para que Deus mude as pessoas ou mude os seus pensamentos. Porque Deus pode mudar, né? Amanhã depois vem impeachment daqui, impeachment dali, e Deus coloca outras pessoas. Ou então Deus pode mudar essas pessoas, começar a pensar diferente. É. Justamente isso que o senhor eu estou orando nesse sentido. Nós precisamos tomar uma atitude. O povo de Deus, nós não somos um pequeno povo mais não, gente. Nós somos um povo muito grande. Nós temos jeito de influenciar esse Brasil. Primeiro com oração. Eu citei outro dia, tenho citado algumas vezes, experiência que tem vivido lá na Coreia do Sul, que eu tenho ouvido muito essa palestra sobre o assunto lá na igreja de Pinheiro, o Renan Rival e preletor que vão falar lá. Como mudou esse país, a Coreia do Sul. Era terrível, era um povo tremendo. Eu já falei outro dia, repetindo. Hoje, os evangélicos dominam a opinião da Coreia do Sul. Os próprios dirigentes, os próprios governadores de estado são evangélicos. Presbiterianos, hein? Vai ser uma coisa que lá ainda predomina, a honestidade. Coisa que aqui não tem. Então, essa frase aqui que eu guardei, eu vou ver no versículo, vou colocando assim, minha mesa tem um vidro, né? Eu ponho debaixo do vidro para eu ficar lendo isso. Está lá, há muito tempo. Disse o Senhor a Samuel. Samuel reclamou porque o povo estava muito difícil, a coisa estava muito feia, né? Em Israel. Então Deus disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vai ser alguma coisa terrível. Esse Deus está vivo, é o nosso Deus. Eu coloquei um assunto nas minhas orações, eu acho que muitos crentes colocaram. Eu acho que Deus respondeu, sou eu não. Desacredita essas pessoas. Senhor, desacredita esses corruptos. Desacredita perante os olhos do Brasil e do mundo essas pessoas que estão dirigindo o Brasil mal. Estão roubando o Brasil. Eu nunca vi na minha vida, desde que eu entendo, adulto, pessoas que entendem um pouco das coisas, um governo chegasse a 7% de avaliação. Nunca vi isso, 7%. E chegou a Dilma. Desacreditada, plena e completamente. Eu não vou contar para falar em política de novo. Domingo eu fiquei falar política e falando política a vida inteira, não falei de aula. Vocês são culpados disso. Já chego aqui, começo a falar de política comigo, e aí eu me começo a desabafar. Vocês desculpam, gente. Vocês me desculpam as brincadeiras. Se vier um visitante na minha classe, vai ficar com aquele pastor doido desse, né? Vocês já acostumaram com a minha doideira, né? Entre amigos. Eu falo algumas heresias, mas vocês sabem que é heresia, eu estou brincando, não é nada disso, né? Não tem como você não se inflamar. Né? Você está dizendo Dá parabéns à senhora aqui que faz aniversário hoje. Parabéns. Obrigado.
Como é que está a Ana Clara? Tá bem. Tá bem? Oremos pela Ana Clara, gente, por favor, tá? Ela está com problema de sopro de novo. Se Deus está fazendo um tratamento especial, se esse tratamento especial der certo, está tudo bem. Mas se não der certo, ela tem que fazer nova operação, já é a terceira. Não, a primeira foi, a outra não foi, a segunda, porque não houve, né? Deus resolveu. Ore pela Ana Clara. É a netinha da Enilda, a bisnetinha da Dona Augusta, a filhinha da Renata. Ore, por favor. Vamos fazer oração para começar? Dona... A senhora faz oração em público? Nunca vi só orar de público. Já orou? Eu? Só ora? Eu oro Então faz oração. simplesinho. Então faz oração por nós, por favor. Pede orientação de Deus para nós. Pai Santo Eterno, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por estarmos aqui, felizes porque estamos na tua presença, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, ilumina o nosso reverendo Abel, para que das suas palavras possa tocar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha e coloque essas palavras no nosso coração e que vivamos essa vida com essa sua palavra, Senhor. Abençoa-nos a todos, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos hoje estudando a penúltima lição. Domingo que vem, ainda é a última lição. Dona Geosine deve estar aqui domingo que vem já. Primeiro domingo de novembro, segundo domingo de novembro, vamos começar essa revista aqui, ó. Já foi aprovada por algumas pessoas da classe, por algumas pessoas. Dessa vez não consultei nem o pastor da igreja, porque não podia encontrar com ele. A coisa é meio emergente. Mas ele deve confiar em nós, né? Nós somos varões perfeitos daqui, da classe aqui. Varões perfeitos. Então a nossa lição será preciosidades de Deus. Sabe em que será que Deus é precioso, será? Acho que a gente pensa na palavra. Todo mundo tem uma falha, não tem? A outra heresia aí. Mas Deus não tem isso não, né? Deus não falha não. A nossa lição de hoje, que é a penúltima, é a suficiência da graça de Deus. Gente, falar em graça já é uma coisa maravilhosa, né? E quando falar de suficiência da graça. Note bem, hoje eu não dei texto para ninguém ler, são poucos textos, mas vou citando, vocês vão lendo. Hoje nós vamos passar o microfone para perdermos o tempo, os nossos internautas, os quais damos boas-vindas, para sua participando conosco. Deus os abençoe também, abra suas mentes e corações. Vocês marcam lá, se não puder ouvir a leitura, marca um papelzinho, depois você lê o texto, depois da aula, durante a aula, sei lá. Mas hoje não vamos passar o microfone não para perder tempo, tá certo? Eu vou pedir que leia um texto, os irmãos que encontrar primeiro leia, né? O Reinaldo está aqui, ele lê todo, mas ele não está hoje aqui. Né? Ele acha na hora e vai. Né? Quando eu souber, ele fala de cor. Né? Falei com ele que eu sabia a Bíblia de cor. A suficiência da graça, definindo termos. Você sabe o que significa suficiência? O que é algo suficiente? Algo completo, que preenche, né? Pode falar alto. Eu tô... Não precisa mais, tá? Aquilo é suficiente. Algo completo. Aquilo é suficiente. Está cheio. Está cheio. Né? Então, a palavra suficiência é a qualidade do que se é suficiente, claro. Que basta. Que é completo. Que satisfaz. Aptidão. Habilidade. A minha graça te basta. Vou pedir um texto rapidinho aí, que está aqui no mesmo livro, acho que eu mesmo vou. Não, põe aí, abre um pouquinho atrás, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5. Nós não somos suficientes por nós mesmos, não é algo próprio em nós. O que Paulo diz aí em capítulo 3, versículo 4 e 5, segunda carta? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário,
A nossa suficiência vem de Deus. A nossa, não é, eu fiz isto, Paulo está dizendo, eu fiz isto, vocês estão impressionados com o que eu fiz, mas não fiz por mim mesmo não foi por mim. Mas a minha suficiência vem de Deus. Então, em Deus, nós somos suficientes. Nós temos suficiência. Então, suficiência é o que foi descrito aí. Agora, o que é graça? Isso vocês já sabem, né? O que é graça? Suficiente graça de Deus. A suficiência da graça de Deus. O que é graça? Além da revista, eu peguei algumas ideias aqui. Graça é favor que se dispensa ou que se recebe. Eu posso receber a graça de alguém. Eu posso oferecer graça a alguém da minha vida que Deus transformou para mim, passou para mim. Favor que se dispensa ou que se recebe. Favor que o homem não merece, mas que Deus livremente lhe concede. São pensamentos, né? De definição de graça. Favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes concede. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça? Por meio? Não vem de vós. É dom de Deus. Favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes dá. Pela graça sois salvos bem da fé. Não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente que custa para o doador, mas que não custa nada para quem recebe. Nada, custa nada. Efésios capítulo 1 Coríntios 15:10 diz: pela graça de Deus, diz Paulo, sou o que sou. É verdade. Eu fico pensando, meu Deus, a minha vida de mineiro, né? Com os dias de mineiro, sangue esquentado, terrível. Deus me fazia o que fez de mim. Sou tão bonzinho. Perdão da palavra, né? Sou tão bonzinho. Pela graça de Deus, nós somos benzinhos. Há na igreja pessoas que... Há nas igrejas hoje, como Paulo disse, tais fostes alguns de vós, adúlteros, mentirosos, ladrões, falsos. Ele cita uma série de coisas. Tais fostes alguns de vós. Ele estava falando na igreja de Corinto. Lá na igreja de Corinto, aqueles crentes da igreja de Corinto, alguns foram ladrões no passado, foram traficantes, foram mentirosos, foram adúlteros, mas vós fostes lavados, santificados no sangue de Jesus. Nas igrejas hoje, há muitas pessoas que foram ladrões no passado, foram assassinos, foram pessoas terríveis, pessoas que foram feras bravias, no mundo, antes de conhecer a Cristo. Sabe qual é uma coisa que eu tenho orado ultimamente, parece uma loucura? Orado por aqueles grupo terroristas. Se alguém lá que é salvo, que alguém lá é eleito, seja convertido. Porque se um elemento daquele grupo terrorista que mata as pessoas porque não crê no seu Deus, e o Deus que eles dizem adorar é o mesmo que nós adoramos. Alá! É o mesmo Deus que nós adoramos. Que eles acham que é. E matam porque a pessoa não crê no Deus que eles imaginam que eles creem. Matam as pessoas. E alguém um dia falou comigo, reverendo, mas se houver pessoas entre eles lá que seriam eleitos de Deus? Pensou? Pode ser que entre aqueles próprios hoje que matam as pessoas, que são terroristas, pode ser que haja lá no meio deles pessoas que são eleitas de Deus. Eles vão se converter um dia. Imagine se eles se convertessem e começassem a trabalhar com seus colegas. Talvez seja a maneira de acabar com esse terrorismo. Vocês têm orado nesse sentido? Eu oro todas as minhas orações que Deus extermine esse terrorismo no mundo. Estão chegando no Brasil, gente. Eu fiquei aterrorizado no dia dele quando eu ouvi falar que entre essas pessoas que estão procurando abrigo dos países, está entrando entre eles terroristas. Porque o objetivo deles é esse, chegar num país e formar um grupo terrorista.
Graça. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos que os crentes recebem. O meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus não é por seus méritos, não é por suas qualidades, não é porque Deus achou você diferente dos outros. O nosso relacionamento com Deus está baseado em duas coisas: graça e misericórdia. Graça que é melhor do que a vida, diz a Bíblia, que é maior do que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não há tamanho de pecado, em quantidade de pecado, que Deus não possa perdoar pela sua graça. Então a graça é melhor do que a vida, é maior do que os nossos pecados. E outra coisa importante é a misericórdia de Deus. O que diz Jeremias lá em Lamentações, Jeremias? O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim. Isso significa, meu irmão, que eu podia ser fulminado na rua aí. Pá, tchuf, queimava. Pão. Pela misericórdia de Deus não faz isso comigo. Nem com você. A graça, a misericórdia que é a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim. Se renova cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então as duas coisas, nós estamos parados nisso aí. Pela graça de Deus e pela sua misericórdia. A graça é misericórdia. Pode dizer que são, dizer sim, mas são coisas que agem diferente na vida da pessoa, né? A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. Graça é um favor que se recebe sem que seja ganho por esforço algum de quem recebe. Entenderam isso aqui? Isso é uma frase que eu copiei em algum lugar. Graça é um favor que se recebe sem que seja ganho por esforço algum de quem quer quem recebe. Graça é o oposto de obras. Lá no que versículo citamos agora há pouco, em Efésios 2, 8 e 9, diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação nossa não vem de obras. Então note bem que graça é o oposto de obras que nós fazemos. Não somos nada pelo que nós fazemos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 9. A graça age no coração do crente de forma absoluta e totalmente livre da ajuda ou do mérito humano. Ela age no coração do crente de forma absoluta e totalmente livre de ajuda ou de mérito humano. Daí o tema da lição de hoje: suficiência da graça de Deus. Paulo resume as suas vitórias, as suas lutas, ele sobreviver em meio a tanto sofrimento pela graça de Deus exclusivamente. E nesse capítulo 12, que é o capítulo base do nosso texto, ele fala das glórias e novamente Paulo fala dos sofrimentos da vida cristã. Gente, depois que eu estou estudando esse livro, eu acho que eu já li tantas vezes esse Coríntios, lendo a Bíblia, fiz sermão muitas vezes em Coríntios, mas agora estudando a lição vi como um homem sofreu, aquele homem sofreu. Hein? Como Paulo sofreu. Mas Deus profetizou isso? Eu já disse outro dia que repetindo isso, eu estou repetindo algumas coisas, para a gente lembrar aqueles pontinhos que eu falei. Quando Saulo se converteu no caminho de Damasco, ele foi enviado lá para Damasco, ficou lá. Aí Deus falou com Ananias: Ananias, vai lá onde está mesmo? Em Damasco, fale com aquele homem chamado Saulo, que está lá na casa de fulano de tal, lá na beira do mar. Vai falar, pelo amor de Deus, esse homem é doidão de tudo. Esse homem já matou parente meu, já matou minha família, já matou gente meu, ele mata muita gente. Vá, ele hoje é um vaso escolhido das minhas mãos. Eu vou lhe mostrar o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Que profecia terrível, não? Então, todo o sofrimento de Paulo estava programado por Deus, está na providência de Deus. Eu vou lhe mostrar o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Então, esse capítulo 12,
E todo esse livro, né, do capítulo 9 até o capítulo 1 até o 9, ele falou dos seus perseguidores, dos seus filhos, dos seus servos. Usou muito tempo nesse sentido. A partir do capítulo 10 em diante, ele falou agora dos sofrimentos que ele está enfrentando com os seus oponentes. Buda diz que viver é sofrer. Você concorda com ele? Quem não falou nada, concorda com ele? Viver é sofrer? Pense bem para responder a pergunta. Viver é sofrer? Mas saiu até na televisão, eu imitando Severo Domingo, viu? Vocês viu? Saiu no Facebook de alguém. Quem fez isso aqui, hein? Por favor, me revele aqui. O Maurício me cobrou, falou isso mesmo aqui, né? Que eu falei, eu Severo, né? Fiz assim com os olhos. E alguém copiou isso, cara. Desculpe, né? Jesus não falou que ia trazer a espada? Fala, meu, eu não entendi. Jesus não falou que ia trazer a espada, não foi isso? Ele vai trazer a espada. Uma coisa que parece contraditória, só tocou num assunto interessante. Eu não vim trazer paz. Ele não disse que é o príncipe da paz? Eu vim trazer espada. Vim trazer guerra, pai contra filho, filho contra pai. Quando acontece isso na família? É por causa do nome dele, né? Por causa. O que acontece na família, esse negócio de espada? Quando na família nem todos são cristãos. Então enfrenta os problemas de uma família, um esposo que não é crente, e às vezes faz problema com a esposa, ou filho, ou qualquer coisa assim. Né? Eu vim trazer espada, vim trazer pai contra filho, nora contra sogra, né? Que não é nada difícil fazer isso, né? Nora contra sogra, mas essas coisas todas aí. Não é isso? Por isso que a minha lição não termina. Eu faço um esboço, vou virando. Vocês são culpados disso aí. Então, Buda diz, viver é sofrer. Não, viver não é sofrer. No mundo, tereis aflições. Esse bom ano que é difícil. Então, viver não é sofrer. Na vida cristã, há sofrimentos. Mas não é todo sofrimento. Não é todo momento de sofrimento. Há sofrimento na vida cristã. Sim, mas nem todo é sofrimento. Quem sabe até mesmo mais momentos difíceis do que momentos fáceis. Aqui no mundo nós não nos prometeu a nós vida fácil. Não, ninguém. Eu tenho dito algumas vezes aqui, sou meio repetitivo essas coisas, porque Jesus também foi. Ou você está dentro de um problema, ou está saindo dele, ou está entrando no outro. Porque a vida é assim. A vida é assim. E às vezes o sofrimento demora a passar, viu? Aí que é o perigo. Aí que é o perigo. Estou ficando velho mesmo, não tem jeito. Né? Tá certo? Vamos virar a página. Então está dito que nesse capítulo Paulo fala das glórias, que ele nunca deixou falar isso, né? E os sofrimentos da vida cristã. Viver não é sofrer. A vida tem sofrimento. E o que os falsos apóstolos, os inimigos de Paulo diziam que Paulo não tinha experiência, isto é, Paulo, olha bem, não tinha credenciais suficientes para ser apóstolo. Leia o versículo 11 e 12, o capítulo 12, vai. 11 a 13, leia aí, bem alto para a gente ouvir, sem microfone mesmo. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferior às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Ele está dizendo o seguinte, você está falando de mim? Vocês nem me pagam, eu trabalho de graça.
Os outros vêm aqui, recebem vocês, vocês pagam e ficam falando, eu venho e não cobro nada de ninguém, vocês estão falando de mal de mim? A não ser que isso é diferente de mim entre os outros, porque eu não cobro para fazer o trabalho do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Diziam que Paulo tinha interesses inconfessos. Sabe o que é interesse inconfessos? São coisas que não pode dizer, são coisas segredos, né? Secretas. Em seu trabalho pastoral, eles diziam que Paulo não tinha estrutura espiritual. Note que ele falava isso aí. Para confrontar os crentes face a face. Vê o versículo 10. Lê o versículo 10, por favor. Nós estamos no capítulo 12, viu, gente? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É isso aí. Vamos lá no capítulo 10. Volta no capítulo 10. Acho que o texto foi errado. É capítulo 10, versículo 10. Eu citei, acho que como fosse o capítulo daqui, mas é capítulo 10, voltando no capítulo 10, versículo 10. O que diz aí? As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra é essa mesmo, desculpa, não, citei errado. Então ele dizia que Paulo tinha interesses inconfessos e seu trabalho pastoral, ele não tinha estrutura espiritual para falar com o crente cara a cara. Então o que acontecia? Ele pessoalmente era bonzinho, tolerava as coisas, e quando ele mandava uma carta, ele mandava o chicote. E os apóstolos, os falsos apóstolos, condenaram ele nisso. Você é forte nas suas cartas, quando está longe dos outros, é covardia. E quando estão com os outros, você é tão bonzinho. Ele disse, não, eu sou igual. Eu faço o texto que o capítulo Helder acabou de ler aí. Este capítulo, então, meus irmãos, é uma resposta de Paulo a essas levianas acusações e nessa defesa de seu pastorado, de seu apostolado perante a igreja de Corinto, porque ele fazia isso perante os crentes também, porque ele sofria com os crentes. Nos ensina sobre a suficiência e o poder da graça de Deus, é que o assistiu durante todo o seu ministério, o seu trabalho. A relação do crente é pela graça e misericórdia. A graça de Deus nos dá privilégios. Vamos lá. Quais são esses privilégios? Alguém podia ler aí que em voz alta, lê do versículo 1 até o 6. As visões e revelações do Senhor. A graça de Deus nos dá privilégios. Aqui Paulo, os privilégios que Paulo tinha, as suas visões, as revelações que Deus fazia a ele. Alguém versículo 1 até o 6. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Presta atenção. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa que me gloriarei, não. Porém, a mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas, se abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim, vê, ou de mim, ouve. Paulo fala nesses versículos, iniciando esse capítulo aqui, de suas visões. Interessante que ele refere-se entre as suas visões, vamos ver daqui a pouco quais são elas. Ele refere-se a acontecimento que experimentou há quantos anos? 14 anos já tinha acontecido na vida dele. É o versículo 2 aí, né? 14 anos já tinha acontecido. Das muitas visões e revelações que Paulo havia recebido, ele selecionou uma que ocorreu há 14 anos atrás. Veja, meus irmãos, que antes de Paulo enfrentar os sofrimentos
angustiantes que estava previsto no próprio propósito de Deus. Vou mostrar como ele há de sofrer pelo meu nome. Antes disso, antes de Paulo enfrentar esses sofrimentos humanamente insuportáveis, angustiantes por amor a Cristo, o versículo lá que está em Atos dos Apóstolos, vou ler agora, 9:16, fala aqui. Deus mostraria o sofrimento dele. O que Deus fez com ele? Eu vou provar você ia passar um sofrimento terrível. Mas antes disso, o que eu vou fazer com você? Vou te levar você no céu. É isso que está sendo aí? Arrebatado, ele foi arrebatado. Eu vou te levar você no céu. Olha que coisa interessante. O texto acabou de ser lido agora, não é isto? Então, note bem. Ele falou disso aqui. Paulo falou de suas lisões e refere esse acontecimento. E veja que Paulo enfrenta os sofrimentos, os mais angustiantes. Antes disto, Deus o leva para o céu. Quando ele foi convertido, isso? Não. Pode ser. 14 anos anterior, pode ter sido até aquele dia, sei lá. É uma experiência que não podia dizer para os outros. Não está aí o versículo? Coisa que não se pode dizer. Ele ouviu na presença de Deus coisa que não podia dizer. Acompanhe isso aqui. Mas aqui é claro, há 14 anos foi arrebatado. O Senhor o levou ao paraíso para mostrar-lhe as glórias do céu e falar-lhe palavras indizíveis. Aqui, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem repetir. A versão fala que não é lícito falar. Aqui, os apóstolos, a definição, para ser apóstolo, né, que nós vimos no domingo passado, né, as credenciais, eu tinha que ter vivido com Cristo, né, participar da sua ressurreição. Precisava ser isso. Paulo não participou disso, né? Então, Deus fez dele um apóstolo especial mesmo, né? Porque mais do que os outros, ele esteve lá com Cristo, foi arrebatado até o céu, ele aprendeu lá. Ele recebeu os credenciais de apóstolo por Deus. Testemunha ocular. Precisava ser. Então, o seguinte, realmente nós vimos no domingo passado, né? O rapaz disse sobre isso aqui. Então, isso significa que ele ouviu coisas que não se pode exprimir com palavras. É isso que significa o texto. Não é lícito ao homem referir-se. O que seria isto? O que será? O que será? Eu acho que uma coisa, como nós já vezes dizemos, nós vemos uma coisa, quando você vê uma coisa tão extraordinária, você disse, não tenho palavras. Como é que foi a coisa? Olha, eu não tenho palavra para definir. Não tenho. Você já viu coisa assim, já? Que na hora você viu, cara, que coisa. Como é que foi lá? Não tenho palavras, viu? Não tenho palavras. É o que Paulo está referindo-se aqui. Essa experiência que ele teve com Deus. Como aconteceu com o evangelista João. O evangelista que escreveu o livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, Deus também disse alguma coisa para ele assustador. Leia lá o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Leia, por favor. Note bem, João estava na ilha de Patmos, exilado por causa do evangelho. A ilha de Patmos é a ilha das cobras, de animais ferozes, de coisa terrível, de rochas. Ele estava lá, sozinho, exilado, levado para lá. De fazer muitos brasileiros que estão roubando, derrubam uma ilha deserta, deixa lá os tubarões comer. Desculpe, mas que amor de Deus, que espírito cristão é esse? Mas o tempo do Getúlio Vargas, pegava enchia um navio de gente, só estava no meio do mar. Tá! As cadeiras não cabiam mais ninguém, enchia um barco de marginais, no meio do mar, jogava tudo na água, os tubarões, para tratar dos tubarões. Não sei se é verdade isso, será? Fala isso a respeito de Getúlio Vargas. Estou falando bobagem aqui, mas eu li alguma coisa nesse sentido, sabe? Meu Deus, eu não posso pensar assim. Olha o versículo 2:10. Faz favor. Presta atenção. Esse
versículo marcou muito na minha vida. Então, que bom. Não temas as coisas que tens de sofrer. Está ouvindo? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Conta a sua experiência aqui, que foi, rapidinho. O que foi a sua experiência nesse versículo? Principalmente essa primeira parte. Não temas as coisas que tens de sofrer. Foi num culto na casa da Sônia, Rizaf. Foi o reverendo Júpiter ainda, quando ele estava aqui dando esse Sim. E ele leu esse versículo e fez um comentário sobre isso. E na época, e foi bem próximo, logo depois meu esposo faleceu. Então esse versículo calhou muito na minha mente. Mas chamar a atenção para esse fato aqui interessante, obrigado, minha irmã, pelo seu testemunho. Note bem, antes de acontecer isto, essa expressão, sofrerão tentações de 10 dias, sabe o que refere isso? Aos 10 imperadores sanguinários, assassinos, que dirigiu ao império naquele período. 10, inclusive, incluindo Nero, que matou a própria mãe e irmão para não governar o lugar dele. Márcio Severo, Domiciano, são 10. Adriano. A expressão sobre tentação de 10 dias referiu-se ao período de 10 governantes terríveis e terríveis, que milhares de cristãos morreram nas suas mãos. Vão sofrer provação de 10 dias, mas, como é que terminou o versículo? Até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O livro Apocalipse é o livro já lido das revelações que Deus deu a João para escrever às igrejas da Ásia Menor, que hoje não existe nenhuma delas mais, hein? A minha filha fez a visita o ano passado lá nas Terras Santas e passaram para esse lugar, não existe nenhuma dessas igrejas mais. Interessante, desapareceram. Não existem mais. Ele mandou essa igreja da Ásia Menor e havia todo esse sofrimento que ele havia de enfrentar. Mas antes que ele passasse isso, ele foi chamado ao céu também, para ver Deus que estava no trono, no controle de tudo. E João viu que o livro da história que estava fechado, estava nas mãos do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e que a vitória da igreja estava consumada. Vai no capítulo 5 de Apocalipse, por favor. Outra pessoa leia voz bem alta, é um texto meio grande. 7 a 14, veja o que aconteceu. Apocalipse capítulo 5, versículo 7 até o 14. Você que ouça a leitura, por favor. Quem vai ler? Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujos números eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Paulo, antes de pegar todos os problemas dele, Deus levou no céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. João, quando Deus deu uma missão terrível para ele,
enfrentar os imperadores, que Deus fez com ele, levou lá e colocou diante de alguém que abriria o selo dos livros, que revelaria todo o sofrimento da igreja e a sua vitória. E João viu isto. Ele foi chamado ao céu para ver que Deus estava no trono, no controle de tudo, que o livro da história, que estava fechado e ninguém conseguia abrir, o problema dele no céu é vendo aquilo, que havia um livro fechado, alguém estava abrindo e ninguém acabou de abrir, até aparecer o cordeiro, que estava então na mão do cordeiro, e que a vitória da igreja manifestou ali, que a história da igreja, a vitória da igreja estava consumada. E em seguida, o texto aí que foi lido, ou aí dentro desse texto, João viu o cordeiro, que é Cristo, abrindo os selos do livro e mostrando para João e para a igreja a glória de Deus. Deus sempre, quando nos convida para uma missão difícil, aqui tem dois exemplos, Paulo e João, ele nos leva à sua presença para mostrar que a nossa vitória está garantida. Vejamos alguns destaques a respeito das visões de Paulo. Primeira coisa, qual é a procedência das visões de Paulo? O versículo 1 diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. De onde vem? Qual é a procedência das visões de Paulo? Suas origens, a origem do Senhor, vieram de Deus. Revelações do Senhor. Paulo teve então várias revelações, mas encontrou, e ele revela só uma, ele só usa uma com experiência. Agora eu quero colocar vocês dentro do livro de Atos. Deixa o livro de Atos aberto, várias pessoas aí, vocês todos. Vou pedir um texto, você vai lendo, porque eu quero mostrar aqui quais são as visões que Paulo teve antes desta ou depois desta. Primeiro é o seguinte: o que significa visão? O que significa visões? Visões são sonhos, conjunto de ideias, imagens que se apresentam ao espírito durante o sono. Era uma maneira de Deus falar por meio dos sonhos. Hoje há algumas pessoas que dizem que Deus falou por meio de sonhos. Isso não vem de Deus. Comeu muito de noite e teve uma visão. Comeu de noite, foi dormir, aí teve visão. E amanhã diz: você tinha uma visão de Deus. Coisa nenhuma, você teve assombração. Porque tudo que Deus comunicou a nós está na Bíblia. Tudo, a Bíblia diz claro. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus não se revela mais daquele tipo que no passado. Deus revelou pessoalmente, revelou-se da natureza, revelou-se por meio de Jesus Cristo. Há três tipos de revelações de Deus: a natural, por meio da natureza; os céus manifestam a glória de Deus; a revelação escrita é a Bíblia; e a revelação especial, que é Jesus Cristo. Ele falou de muitas maneiras no passado, diz a carta aos Hebreus. Outros falam por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas naquele tempo, Deus falava por meio de visões. Visões eram sonhos, conjunto de ideias, imagens que se apresentam ao espírito durante o sono. Era uma maneira de Deus falar. E revelações? Revelações é um ato, efeito de revelar o que está oculto. Inspiração divina para se conhecer certas coisas que Deus quer nos comunicar. Paulo tinha visões e revelações, e algumas delas estão aqui. Atos dos Apóstolos, aberto. Qual foi a primeira visão de Paulo? Essa você sabe. Qual foi a primeira visão que Saulo teve? Leia, vamos ver aí, o texto da Atos 9:3. Atos 9:3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A luz? Pode ler. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí está a primeira visão de Paulo. Primeira visão que Paulo teve foi o caminho de Damasco, né? Caminho de Damasco. Ali, a vida de Paulo foi
transformada. A partir dali, ele foi chamado de Paulo, não mais Saulo. A partir dali, ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser o maior formador de igreja que o mundo conheceu. Ele passou de ser perseguidor do discípulo por ser o discípulo mais aprovado e mais perseguido do mundo. E Paulo muitas vezes traz isso à tona, assim, indiretamente nas suas cartas, que ele sofria lá dentro dele sobre isso. Como eu persegui a igreja, o que eu fui louco, coisa louca que eu fiz, que loucura que eu fiz, por que foi assim? Foi dizendo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A segunda visão que Paulo teve está lá no livro de... tudo é em Atos. Segunda visão é em Atos 22, 17 e 18. Quem vai ler? A visão em Jerusalém. E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Outra visão que ele teve então lá em Jerusalém. A outra visão que Paulo teve está em Atos dos Apóstolos 16, versículo 8 a 10, que foi lá em Troade. Atos 16, 8 a 10. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A quarta visão foi em Corinto, Atos 18, versículo 9 a 11. Atos 18, 9 a 11. Vamos correr com isso aí, não dá tempo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Muito bem. A quinta visão foi em Jerusalém de novo. Atos dos Apóstolos 23, 11. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, eu estou morto porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, das muitas visões e revelações que Paulo havia recebido, nós já falamos isso, ele selecionou uma que já tinha acontecido há 14 anos atrás. E ele descreve essa revelação no capítulo 12, versículo 2 a 4. São versículos que nós já lemos, não é verdade? São versículos que não vamos ler de novo, não. Então veja aqui. Vejam que Paulo faz questão, uma coisa interessante aqui. Vejam que Paulo faz questão de relatar esse fato tão extraordinário. Em que pessoa do Verbo? Vamos ler o 2 de novo? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. E lá ele disse também na outra revelação dele, que eu não sabia se ele estava pensando, foi arrebatado perante o Senhor ao paraíso. Qual foi a pessoa que ele usou aqui? A quem aconteceu essa visão? A quem? Mas está dizendo ele? Ele usa o verbo na terceira pessoa. Ele. Sabe por que ele fez isso, né? Eu passei, você não faria isso? Eu passei por uma visão. Eu já tive algumas coisas, não visão, algumas coisas que se eu contar, isso aí é fanatismo. Ele não quis falar ele? Ele não quis falar sobre que era ele? Não. Por quê? Tive a humildade de Paulo, né? Aí ele usou um sujeito oculto? O João. Sujeito oculto, eu.
Ele disse que gravou na terceira pessoa. Alguém aconteceu com alguém, ele, né? Então agora eu pergunto, a terceira pessoa, como se o fato tivesse acontecido com outra pessoa e não com ele. Por quê? Por quê? Para não chamar atenção para si próprio. Ali é uma linguagem comum. Os evangelistas sempre falavam de alguém. João, quando escreveu, por exemplo, falava fulano de tal e um outro discípulo. Esse outro discípulo era ele, mas nunca dizia que era eu. É uma coisa, como o primeiro já falou, eu acho que é humildade. O que Paulo não queria é chamar a atenção para si próprio. Ele não fazia dessa visão a plataforma do seu ministério. Paulo não fazia dessa experiência que ele teve, marcante, como marca do seu testemunho cristão. Na verdade, ele diz uma coisa interessante, nem sei o que significa isso. Na verdade, ele diz, nem sabia se teve essa visão no corpo ou fora do corpo, que ele foi arrebatar ao terceiro céu, que significa, não sei se foi de corpo ou fora do corpo, não sei se eu estava dormindo, me lembrei, se a minha alma saiu do corpo, tem nada. Só que eu sei que tem uma visão. Eu estive no céu, na presença de Deus, me preparando para o meu ministério. Tem mais de um céu. Se alguém souber, eu encontrei até 7 céus na Bíblia, né? Em algum lugar aí, sei lá. Mas na Bíblia só faz 3 céus. Aqui ele chegou ao terceiro céu. Então, na verdade, ele foi arrebatar ao terceiro céu, ao paraíso, ao trono de Deus. E em terceiro lugar, que Paulo fala aqui, fala da grandeza das visões. Arrebatado até o terceiro céu, versículo 2 diz isso. Essa expressão, terceiro céu, deve significar o céu mais alto, onde está o trono e a presença de Deus. E aqui, tirando uma liçãozinha aqui de tudo isto, prova que o céu não é uma imagem fantasiosa, mas uma realidade inegável, dimensão espiritual. Paulo e o evangelista João tiveram o privilégio de chegar a esse lugar, diante do trono de Deus, para receber força para o seu ministério. E algumas definições. Alguém diz que o primeiro céu é o céu onde estão as nuvens. O segundo céu é o céu onde estão as estrelas. E o terceiro céu é o céu espiritual, morada de Deus. Outro diz, o primeiro céu refere-se à atmosfera. O segundo céu refere-se ao espaço. O terceiro céu é a morada de Deus. Então significa que, repito, que o apóstolo Paulo e o evangelista João foram arrebatados ao paraíso. E a palavra paraíso significa jardim. Eles foram até o jardim de Deus e viram a glória do Senhor. Em quarto lugar, essa lição fala uma coisa interessante: o perigo das visões, o perigo dos privilégios. O crente, quando tem um privilégio, tenha cuidado. O que um privilégio pode levar a ser? Você recebeu uma grande bênção, você foi muito abençoado. Qual o perigo disso? De Deus fazer uma coisa especial para você? É você se orgulhar disso. Se sobreviver, né? Sim, vai descer com isso. Nós vemos que Paulo usa esses versículos 6 e versículo 7. Ele diz, versículo 6, não, versículo 5 e 6: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo na minha fraqueza. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesse, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu não quero me gloriar das coisas que eu vi que está acontecendo. E ele está falando isso como uma lição especial para os falsos apóstolos. Porque os falsos apóstolos, que eram uma espinha na carne de Paulo, eles estavam cheios de orgulho por causa das suas experiências. Mas Paulo foi radicalmente diferente
Ele não aplaude a si mesmo, né? Vira o versículo 5. Não aplaude a si mesmo. Ele gloria-se nas suas fraquezas, não nas suas experiências arrebatadoras. O que Paulo diz aqui em Gálatas? É Gálatas mesmo? Capítulo 6, versículo 14. Gálatas foi de Coríntios, né? Eu nem sabia usar a Bíblia, né? Gálatas 6, 14. Se alguém encontrou, pode ler antes de mim. Estais, pois, firmes. Não, esse é 14, vai ler. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É isso aí. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e o mundo para mim e eu para o mundo. Ele gloria-se nas suas fraquezas e não nas suas experiências arrebatadoras. Então o que nós encontramos aqui é que Paulo não estava levantando um monumento ao seu próprio nome, muito comum hoje, hein? Ele não estava recrutando fãs para si mesmo. Paulo tinha tão pouca intenção de explorar esse acontecimento que ele guardou consigo 14 anos. Ele não estava falando aí logo que aconteceu. Ele esperou 14 anos. Muitos poderiam orgulhar-se de uma experiência assim, como essa que Paulo teve, e sair divulgando isso para promover a sua espiritualidade, como uns fazem. Paulo a escondeu por 14 anos. Você sabe que o orgulho e a vaidade são os grandes perigos que o diabo quer colocar na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos ler a tentação de Jesus no capítulo 4 de Mateus ou Lucas? Lucas? É Mateus? Mateus, né? O diabo tentou Jesus de 3 modos. Quais foram os modos que Jesus fez? Qual foi a coisa que o diabo mandou Jesus fazer? Transformar pedra em pão. A hora é própria, né? Jesus 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Tomar comida seria a coisa principal para ele. Mas seria obediência ao diabo. Não aceitou. Agora é a segunda. Diga onde levou Jesus? Lá na torre do templo. Imagine Jesus na torre da igreja católica de Santa Isabel, lá em cima, né? E o que o diabo serviu para ele? Pula. O povo, era festa, a cidade estava cheia de gente. Olha que bom momento de eu me exibir. Olha que momento o senhor se exibir, rapaz. Diga o que você pode, joga isso daqui abaixo, vai cair levinho lá embaixo, os anjos seguram. Olha que propaganda maravilhosa. Orgulho, vaidade. Note bem que o diabo está cada dia nos sugerindo alguma coisa, e uma delas é o orgulho. E o orgulho de ser humilde, por exemplo. Só dizer isso é dizer que você não é humilde, né? Eu me orgulho de ser humilde. Eu ouvi uma frase dessa um dia, eu morri de rir. E a pessoa falou assim, sem pensar, né? A humildade deve ser o grande legado de todo crente. Jesus diz uma coisa interessante lá em Lucas 17:10. Mesmo depois você, como crente, tiver feito tudo que ele é obrigado a fazer, como você é considerado? Servo? Inútil. Eu cumpri minhas tarefas como crente, eu fiz isso e dei meu dízimo, vou à igreja, eu participo da igreja, vou à culturação, faço tudo, eu faço tudo. E achamos que a vez disso é suficiente. Entendi. Servo inútil. Ainda é servo inútil. Jesus disse isso. Pobre de mim, o que eu sou então? Quando é que eu me chamar de útil? Eu posso cumprir todas as minhas obrigações. Está lá no capítulo 17:10 de Lucas, viu? Ainda sou servo inútil. Vamos ver um pouquinho mais. Onde é que podemos ir mais aqui um pouquinho?
o tempo está acabando aqui. Versículos agora 7 a 10, do texto que nós estamos lendo, 7 a 10, trata de um outro assunto. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro do diabo, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Falando dos sofrimentos de Paulo, depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Eu não sei se irmão já perceber isso, que após uma grande alegria que você tem, quase sempre é uma tristeza em seguida. Você está feliz com uma coisa boa que aconteceu, quase sempre acontece em seguida alguma coisa que entristece. É incrível, mas eu tenho essa experiência na minha vida. Você também deve ter alguma coisa parecida com isso aqui. Então, isso é muito difícil, quase sempre. Que contraste entre as duas experiências de Paulo, né? Ele passou do paraíso para a dor. Ele passou da glória ao sofrimento. Ele provou a bênção de Deus lá no céu e sentiu os golpes do diabo aqui na terra. Versículo 7 que diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Coisa triste. Espinho na carne. Essa era a natureza do sofrimento de Paulo. Sofrimento na carne indica que tipo de sofrimento? Físico. Sofrimento físico. Que seria esse espinho na carne? Eu já vi tantas pessoas dando opiniões sobre o assunto. Como a Bíblia é um livro de achômetro, e Paulo não diz qual é o sofrimento, a gente faz conjecturas só por fazer. Algumas ideias, por exemplo. Ele está falando das perseguições, das oposições que ele enfrentou? Podia ser isso? Podia ser isso? Não. Porque o sofrimento dele era o quê? Na carne, físico. Ele contou todos os experiências de sofrimento lá atrás. Agora aqui diz que o sofrimento era espinho na carne. A natureza do sofrimento então é sofrimento da carne, indica sofrimento físico. O que seria isso? Não podia ser. Ele não está falando das perseguições, ele falou muito disso. Ele não está falando aqui de oposições, ele está falando de enfermidade física, que podia ser, por exemplo, epilepsia, não? Podia ser gagueira. Ele podia estar falando de enxaqueca. Ele podia estar falando de depressão. Ele podia estar falando de malária, não? Ele podia estar falando aqui de miopia. Epa, começou a abrir. Ele podia estar falando de catarata. Ele podia estar falando de glaucoma, como eu tenho, né? Há mais de 15 anos. Mas lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, você podia ler lá o texto escrito lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. O que ele diz lá? Gálatas 6, 11. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, passamos. Não. Né? Gálatas 6, 11. Veja com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Isso tem algum sentido? Tem. Quando é que alguém se escreve com letras grandes? Quando é míope, né? É verdade. Quando tem problema de visão. Eu não sei se é isso. Aliás, muitas cartas de Paulo foram escritas por outros, né? Exatamente.
Eu lembrei uma coisa interessante. Ele tinha secretários. E quando ele mesmo escrevia, quanto versículo diz aí? Está aberto ainda? Vai. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. De meu próprio punho. Então, miopia, catarata, glaucoma, está meio ligado. Olha aí, pode andar. Estou mais certo. Ele tinha problema de visão. E quando ele escrevia, a pessoa míope, se a letra grande ou pequena? Não sei como é que é. Eu escrevo pequeno. É? Grande letra vos escrevo, meus próprios punhos. Eu quis terminar a lição. Paulo não diz que tipo de doença, ele diz que era o quê? Não. Ficou isso para trás já. O que essa coisa era para ele? Não, outra coisa. O que esse problema era para ele? Era mensageiro de alguém. Era mensageiro do diabo. Que coisa, meu Deus do céu. Você já pensou nisso? A gente fica meio estupefato diante da Bíblia, certas coisas, não é isso? Mensageiro de Satanás. Alguma coisa enviada pelo diabo que o atormentava, para que ele não se ensoberbecesse e orgulhasse. Mas o diabo não mandou isso para evitar que ele se orgulhasse. Ele queria que ele se orgulhasse. Mas ele usava a tentação do diabo para não se orgulhar. É bom lembrar disso. O diabo mandou esse sofrimento para ele não se orgulhar, porque o diabo quer que ele se orgulhe mesmo, ele quer que faça coisa errada. Mas ele usou a tentação do diabo, esse sofrimento provocado pelo diabo, para ele não se humilhar. Então o que o diabo estava dando para ele, evitava que ele se orgulhasse. Mas assim, Paulo era um príncipe dos pregadores, o maior fundador de igreja, um homem culto, estou falando, e importantíssimo. Ele tinha tudo para se orgulhar. Era fariseu, era romano, era grego, era tudo que ele podia imaginar, ele era. E não comprava carta, ele não comprava título, ele tinha por nascimento. Ele não tinha tudo para se orgulhar? Não é assim com você também? Quando você pensa tudo bem, alguma coisa que acontece, você sentir que você é pessoa humana? O seu pastor, há um tempo atrás, chegou aqui, foi dar aula. A piada dele não quebrou aqui na frente de vocês? Eu dei aula aqui escorado, não sei o quê. Fiquei 15 dias andando de muleta. Nem que eu tinha muita coisa importante para mim, para Deus fazer isso comigo, ou o diabo fazer isso comigo. Mas muitas vezes você, pela sua capacidade, você ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que ativa, acontece uma coisa, você se humilhar. Vamos devagar. Você não tem que se agradar, se envaidecer diante de Deus. Então, o sofrimento aqui a Bíblia diz o texto, Deus segundo sinal, sei isso. Alguma coisa enviada por Satanás para o atormentar, ensoberbecer. Então, meu irmão, na vida não há vida indolor. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável. Primeiro, o sofrimento prova a nossa fé. O sofrimento prova a nossa fé. Segundo, o sofrimento confirma a nossa filiação a Deus. Terceiro, o sofrimento produz perseverança. Quarto, o sofrimento nos ensina a odiar o pecado. Quinto, o sofrimento promove nossa autoavaliação. O sofrimento mostra nossas prioridades. O sofrimento nos identifica com Cristo. O sofrimento mostra nossa incapacidade de agir. O nosso sofrimento encoraja outras pessoas. O sofrimento nos capacita a ajudar outras pessoas. O sofrimento é indispensável. Por quê? Primeiro, nos põe no nosso devido lugar. Que é o versículo aqui, o versículo 7, vamos ler. Segundo, para gerar a nossa dependência de Deus. Terceiro, sofrimento nos leva a orar. 3 vezes orei. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus. É quando nós estamos sofrendo que nós oramos a Deus. Eu já disse alguma vez aqui, repito, não tenho medo de contar essa experiência.
eu ouvi um sermão, uma mensagem de um coreano, que dizia que os coreanos oram no mínimo 2 horas por dia, cada um. E quando alguém vai para o seminário, ele tem que aprender a orar cada ano. No primeiro ano, 1 hora por dia. No segundo ano do seminário, 2 horas. E são 5 anos. Quando ele sai do seminário, tem que estar orando 5 horas por dia. Há um grupo de coreanos há 30 anos orando às 6 da manhã. E esse grupo chega até 10 mil pessoas para estar orando ali. E eu ouvi isso, ele vai orar 2 horas por dia. De repente aconteceu na minha família problemas de saúde, outros problemas na minha vida. Não quero, ninguém vai descer com isso. Mas eu estou orando bem mais do que os coreanos agora. Por dia e noite. Porque o sofrimento nos leva a buscar a Deus, a nossa dependência de Deus. Ou depende de Deus, ou estou desgraçado. Então, sofrimento nos leva a orar. Mantém-nos de joelho diante de Deus. O sofrimento nos mostra a suficiência da graça. A minha graça te basta. Notem que até mesmo os esquemas do diabo contra nós podem ser usados para o nosso bem. O que o diabo fez, mandando espinho na cara de Paulo, foi coisa terrível, mas serviu para o seu bem. Terminando o versículo 9 e 10. A lição realmente termina aqui. 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vou vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repousa o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Veja como Paulo termina. Todo sofrimento de um crente cumpre o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. E esse propósito de Deus, meu irmão, esse propósito de Deus pode ou não ser revelado por Deus, mas o seu objetivo sempre será alcançado. Vamos fazer isso. Deus vai... está assim. Lembra que lindo? Os espinhos, tanto que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça de nosso Deus, onde existe a graça que nos vem do céu, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja seu devido fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesma levas com imenso amor. Eu termino a lição desse jeito hoje, e dizendo ao meu irmão: graças ao nosso sofrimento, não tem jeito de evitar isso. Os sofrimentos são inevitáveis, porque tem fins objetivos para nós. E você está correndo a vida muito à vontade, alguma coisa errada com você. Porque enquanto eu viver nesse mundo que é contra nós e contra Deus, nós vamos sofrer oposição. Domingo que vem, a Angelzinha vai estar aqui presente, ela estaria dando a última aula, advertência pastorais. E domingo que vem estarei distribuindo a nova revista aqui. Já mostrei aos irmãos, vai ser essa aqui. Preciosidades de Deus. Prepare-se. Deixa eu ver só o primeiro capítulo, a primeira lição, a referência, que eu queria dar uma olhadinha na vista. Por favor. Não vamos dar agora mais um capítulo inteiro, né? Assim, um assunto diferente. A sua lição, a primeira lição, vai estudar o Salmo 119, versículo 72. 119. O tema é preciosidade da palavra de Deus. Zé Felipe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Nós estamos chegando no final do ano. Nós pedimos a revista, vamos usar a revista por alguns meses, mas depois vamos guardar para o ano que vem. E eu estou orando muito a Deus para o ano que vem. Muito mesmo. Para a minha vida, muito dessa classe. Como deve ser feito. Se eu for convidar de novo, eu vou dizer
Deus mandar dizer. Vocês não querem ir embora? Eu quero, eu estou indo embora.